meninos e meninas! O vídeo de hoje é a respeito do crime de rixa, previsto no artigo 137 do Código Penal, para situações em que não há como individualizar condutas realizadas pelos agentes. Vamos falar a respeito da quantidade mínima de pessoas envolvidas para caracterizar tal delito. Também vamos ver o conceito, a classificação, a forma simples, a forma qualificada, bem como a questão entre brigas de torcidas, concurso de pessoas, concurso de crimes, como fica cada um dos envolvidos, dentre outras considerações que são importantes no estudo deste delito. Vamos lá então? Vem comigo! Na parte especial do Código Penal, nós temos o capítulo 4, que trata exclusivamente da rixa. Assim, gente, no artigo 137, nós temos o seguinte: participar de rixa, salvo para separar os contentores. Resulta em uma pena de detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Nós temos aqui, gente, estampada a modalidade simples. No parágrafo único, nós temos que se ocorre morte, lesão corporal de natureza grave, por consequência também lesão corporal de natureza gravíssima, aplica-se por essa participação na rixa a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Nós temos aqui então a modalidade qualificada, que nós vamos abordar mais especificamente na sequência. Por aqui tudo ok? Tudo certo? Podemos ir em frente? Vamos lá! A rixa é uma briga que envolve 3 ou mais pessoas, as quais entram em um conflito, uma confusão generalizada. Acontece de improviso, gera tumulto, cria para essas pessoas uma situação de perigo imediato à integridade corporal, à saúde. O crime específico ele foi inserido no Código Penal justamente para resolver situações em que a individualização da conduta ela é impossível. Não tem como saber quem fez o quê. Situação em que também não dá como para apontar quem foi o autor inicial das agressões, nem aqueles que agrediram em legítima defesa. Esse sim é o motivo pelo qual o Código Penal pune a simples participação em rixa e de todos aqueles que de alguma maneira fizeram parte dela. Podemos citar como exemplo, num show, num estádio de futebol, quem começou a briga pode até saber o motivo, mas a grande parte dos participantes envolvidos naquele tumulto e naquela confusão não sabem por que estão batendo, por que estão apanhando. Mais uma consideração importante que eu tenho para colocar aqui para os senhores. Para ver o crime de rixa, as agressões elas não podem ser somente verbais. Esse delito exige que esses atos, essas agressões, sejam praticados por meio de algum ato de violência, alguma agressão física. Não precisa necessariamente ser uma lesão corporal. Podem ser vias de fato, como empurrões, socos, pontapés, arremesso de objetos, como por exemplo garrafas, cadeiras. Tudo ok até aqui? Vamos em frente! Quanto à classificação, o delito de rixa é um delito comum, ou seja, ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Não exige nenhuma peculiaridade, nenhuma particularidade que envolva o sujeito ativo ou quanto ao sujeito passivo. Ele é um crime de perigo concreto, ou seja, participar da rixa envolve um risco efetivo para a vida ou para a saúde das pessoas. Doloso, ou seja, o tipo penal, ele não prevê modalidade culposa. De forma livre, ou seja, ele pode ser praticado por qualquer meio escolhido pelo agente. Comissivo como regra. Ele também pode ser omissivo impróprio, quando o agente ele tem um papel de garantidor. Ele é instantâneo. Ele é plurissubjetivo, ou seja, esse delito exige a presença de pelo menos 3 pessoas e que estas 3 pessoas estejam umas contra as outras de modo indefinido.
Plurissubsistente, ou seja, vários atos integram a conduta descrita na norma, portanto o iter crimes pode sim ser fracionado. Ele é não transeunte como regra, ou seja, as lesões corporais sofridas pelos contentores podem ser comprovadas por exame pericial. O bem jurídico protegido é o quê? A integridade corporal, a saúde, a vida e o objeto material. São aqueles que participaram da agressão, que envolve tumulto e praticam essas agressões contrapostas umas contra os outros. Tudo certo até aqui? Vamos em frente! Gente, eu tenho aqui uma pergunta para vocês a respeito de brigas, aquelas brigas que envolvem discussão, conflito entre torcidas, geralmente torcidas de time de futebol. Caracterizam ou não o crime de rixa? Não, gente. Pois dois times, dois lados, é como se existissem duas pessoas, duas vontades, duas posições definidas, se enfrentando num embate direto um contra o outro. Aí não há de se falar em crime de rixa, mas sim lesões corporais recíprocas, ou vias de fato, ou homicídio, dependendo do que aconteceu realmente no caso concreto, pelas quais todos os integrantes daquele grupo, daquele time, daquela equipe responderão, uma vez que as condutas desses integrantes de cada um desses grupos, elas podem sim ser individualizáveis. Assim dá para saber que todos os machucados sofridos pelas pessoas do time A foram provocados pelas pessoas do time B e vice-versa. No que diz respeito especificamente a esportes, não deixem de pesquisar a respeito do artigo 41b, incluído pela Lei 12.299 de 2010, incluída no Estatuto de Defesa do Torcedor. O Estatuto de Defesa do Torcedor é a Lei 10.671 de 2003, o qual, então, passou a ter uma previsão específica para os casos de tumulto em eventos esportivos. O crime de rixa, ele tem o tipo qualificado quando ocorre o resultado morte ou lesão corporal de natureza grave. Assim, em relação ao participante que sofreu a lesão corporal grave, ele responde pela rixa qualificada, assim como os demais participantes, uma vez que o crime de rixa não é um crime de dano, mas sim um crime de perigo. Há quem possa pensar que aquele que entra para separar a briga, ele não deveria responder, né? E é o que está na lei, salvo se for para separar os contentores. Mas o grande problema é que, na maioria das vezes, aquele que entra para apartar acaba apanhando, também revida, e fica muito difícil provar que esta pessoa somente entrou na confusão para ajudar. Vamos passar agora para o nosso próximo tópico, que é a respeito do caso de ter entrado na rixa antes ou depois de ter ocorrido o resultado morte. Vamos lá então? Vem comigo! E aquela situação de quem abandonou a rixa antes de ocorrer o resultado morte ou a lesão corporal de natureza grave? E como fica? Fica o seguinte, ele responde também pela rixa qualificada, pois se todos tivessem saído da rixa do começo, ela nem teria começado, por óbvio, e muito menos ter acontecido um resultado morte. Já naquela situação daquele que ingressou na rixa somente após o resultado morte ou somente após a lesão corporal de natureza grave, ele não poderá ser responsabilizado pelo delito na sua modalidade qualificada, pois ele não contribuiu para aqueles resultados, uma vez que ele realmente só entrou depois. Tudo certo até aqui? E quanto ao concurso de pessoas no crime de rixa? Como fica a coautoria?
como fica a participação? Gente, autor é aquele que realiza o verbo descrito no tipo penal. O partícipe, por sua vez, ele induz, instiga, auxilia alguém a cometer o tipo, o verbo descrito no tipo. Ele não comete, ele induz ou auxilia alguém a cometer. O artigo 137, ele menciona, o verbo dele fala o seguinte: participar de rixa, salvo para separar os contentores. Aquele que participa da rixa, ele responde então como um partícipe ou como um coautor? Gente, participar faz parte do verbo descrito do tipo. Logo, ele é autor, ou no caso, coautor. Por quê? Porque ele realiza o verbo do tipo. Isso é teoria restritiva do autor, teoria adotada no Brasil. A rixa admite a figura do partícipe? Sim, admite, desde que instigue alguém a ir participar da rixa. Tudo certo até aqui? Vamos para o nosso próximo item. Quanto ao concurso de crimes, e se for identificado, no caso, o autor da lesão corporal ou da morte no meio daquela rixa, no meio daquela confusão, como esta pessoa e os demais envolvidos vão responder? Os envolvidos na rixa, que não foram identificados como autores da lesão grave ou da morte, eles respondem pela forma qualificada, no caso. O identificado como responsável pela morte ou pela lesão, ele responderá por 2 crimes, que é o crime de rixa mais o crime de homicídio ou lesão. Até aqui tudo certo, tudo ok, não tem muita polêmica envolvida nesse sentido. O entendimento majoritário é de que o indicado como responsável responderá por rixa, mais a morte ou a lesão corporal, em concurso material, ou seja, soma de penas. Há quem defenda a aplicação do concurso formal também. Vocês vão encontrar na doutrina, na literatura, também quem defenda a posição de ser um concurso formal. Mas não basta só isso, nós temos mais uma questão. Essa rixa será qualificada ou essa rixa será simples? Aqui já é polêmico, é bem controvertido, não tem nada pacificado nesse sentido. Nós temos uma corrente que fala que essa pessoa ela deve responder pela rixa simples, mais o homicídio ou a lesão grave, pois punir a rixa qualificada e mais o resultado morte ou lesão grave seria, no caso, um bis in idem. Nós temos também uma outra corrente que ela vai lá e fala o seguinte, que deve ser responder pela rixa qualificada mais o homicídio ou as lesões graves. E argumentam no sentido de que a crime de rixa ele não é um crime contra a vida, e sim um crime de perigo. E que isso então, por causa disso, não seria um bis in idem, uma vez que de um lado pune um crime contra a vida, que é o crime de homicídio, e de outro lado pune um crime de perigo, que é o crime de rixa, no caso uma rixa qualificada pela morte. Nesse sentido, conforme eu mencionei, ainda não há nada de polêmico, assim, ainda tem muita coisa muito polêmica, né, digamos assim. E no exame da OAB, por óbvio, é melhor defender a primeira corrente, que fala da rixa simples, mais o homicídio ou a lesão grave, justamente por ser melhor, mais benéfica, mais branda para o réu. Assim, chegamos ao final de mais um vídeo. Tudo certo até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Qualquer dúvida que tiver, pode deixar aqui nos comentários. Assim que possível eu respondo. Espero que esse vídeo tenha sido de alguma maneira útil, né, nessa corrida, nesse percurso de estudos de vocês. Não esqueçam de curtir, de compartilhar. Bons estudos e até um próximo vídeo.